Meu amigo, minha amiga, aepeano, aepeana, professor Adeildo Oliveira, de novo, mais uma vez com você, agora com um novo tema para a sua aprovação. O tema de hoje é um dos temas que mais caem em provas de concurso envolvendo a matéria Direito Administrativo. O nosso tema é atos administrativos. Então, sem mais enrolação, vamos logo para a matéria, para a gente aprender o máximo possível nesse nosso encontro de hoje, tá certo? Preste bem atenção, a matéria ela é muito grande, muito abrangente. O que eu fiz para esse nosso primeiro encontro sobre atos? Eu separei a parte inicial, que é uma parte que cai muito em prova, ou melhor, desmorona, menino, né? Desmorona em prova de concurso. Então a gente vai ver aqui hoje, conceito de ato administrativo, elementos ou requisitos de validade do ato administrativo e os atributos. Rapaz, isso daí, meu filho, chove, desmorona nas provas de concurso. Beleza? Vamos lá então começar atos administrativos. Destaco para você que não foi meu aluno, que não me conhece ainda, a minha rede social, para o caso de você precisar tirar alguma dúvida, alguma informação, é só clicar lá, manda direct, tá certo? Adeildo.oliveira, o meu Instagram. Lá eu deixo dicas de estudo, também questões de concurso, informo os eventos, aulões, enfim, mantenho você atualizado, né, sobre a minha agenda, que eu vou aprontar para você, para te ajudar a passar no seu concurso, beleza? Vamos lá então começar agora atos administrativos. Primeiramente, notem o seguinte, professor, o que é ato administrativo? Eu sempre começo com um conceito, para você saber o que está estudando, não é verdade? Mas antes de falar sobre ato administrativo, eu quero dar uma noção sobre atos e fatos jurídicos. O que é um fato jurídico? Fato jurídico é qualquer fato que interesse ao mundo do direito, uma catástrofe natural, por exemplo. Gerou reflexos no mundo jurídico, é um fato jurídico, perfeito? Um fato natural que gera efeitos no mundo do direito, as enchentes, por exemplo. E atos? Atos tem a ver com a atuação humana, que pode ser lícita ou ilícita. Mas no caso específico da nossa disciplina, a gente vai estudar aqueles atos jurídicos que importam à administração pública, que importam ao direito administrativo. Na verdade, o ato administrativo é o ato da administração pública, beleza? Então é isso que a gente vai estudar. Vamos lá. Ato administrativo. A primeira coisa importante para você ter em mente é que o ato administrativo está relacionado com a função administrativa. E esse negócio está travando aqui. Só um momento, vou ajeitar aqui esse negócio aqui. Olha só, o ato administrativo, ok? Ele se relaciona com a função administrativa. Como assim, professor? Meu amigo, quando eu falo ato administrativo, estou falando daquele ato que é praticado no exercício da função administrativa do Estado, que é aquela função que o direito administrativo trata diretamente. Se você vai para a Constituição, no artigo 2º, você vê lá, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. A função legislativa e de fiscalização é a função típica do Legislativo. A função judicante ou jurisdicional do Poder Judiciário. E ao Executivo coube o exercício da função administrativa do Estado. Pois bem, o ato administrativo está relacionado ao exercício da função administrativa. Portanto, meus amigos, atentem.
O ato administrativo pode ser praticado por qualquer pessoa no exercício da função administrativa do Estado. Detalhe, que deverá estar sob o regime de direito público. E o que é isso? Sujeito a prerrogativas especiais. As prerrogativas do chamado regime jurídico administrativo, que é o conjunto de prerrogativas e sujeições ao qual o Estado está submetido. Perfeito? Então, o ato administrativo se relaciona com o exercício da função administrativa do Estado, está sob o regime de direito público com prerrogativas especiais e, repito, ele pode ser praticado por qualquer pessoa no exercício da atividade administrativa. Então, vamos lá. Com base nisso, já temos um elemento inicial para você compreender o que é ato administrativo e eu trouxe um conceito prático para a sua prova. Vem comigo. Olha só. Ato administrativo nada mais é do que manifestação unilateral da vontade da administração pública. Olha só, manifestação unilateral. Se é unilateral, é porque é só um lado. Qual lado? O lado da administração pública. Perfeito. Então é a vontade da administração pública. Que administração pública? Você pode se perguntar. Note bem, quando eu falo administração pública, a vontade da administração, eu estou me referindo à administração pública direta, à administração pública indireta e até mesmo os particulares que colaboram com a administração, concessionários, permissionários. Por isso que eu falei para você que o ato administrativo, ele se relaciona com o exercício da função administrativa, seja qual for a pessoa que pratica. E aí pode ser, inclusive, particular. Olha que interessante. Por exemplo, uma concessionária de fornecimento de energia elétrica, né? Aqui no Ceará, a Enel. Se for cortar a energia da casa de uma pessoa que depende de aparelhos eletrônicos para sobreviver, este ato é um ato no exercício de função administrativa, de atividade administrativa, e está sujeito a controle por meio do mandado de segurança. Por quê? Porque é um ato de autoridade pública, mesmo sendo praticado por particular. Tá vendo? Então, é um ato administrativo, sujeito a controle. Percebam, então. Quem exerce a função administrativa pode praticar ato administrativo, seja a administração pública direta, que é o mais óbvio, né? E aí lembre, qual é a administração pública direta? Vem comigo, ó. Para ficar facinho para ti. A administração pública direta, lembra assim, ó. MUD é o quê? MUD. Municípios, União, Distrito Federal e Estados. Tá vendo, ó? Esses são os entes da administração pública direta com base no artigo 18 da Constituição Federal, que diz que a organização do Estado brasileiro compreende União, Estados, DF e municípios, todos autônomos. Já quando falamos de administração indireta, aí eu quero que você atente para isso daqui, ó. Quando falamos de administração indireta, lembra assim, ó, fases. É o quê? Fases. Fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e subsidiárias, tá vendo? Qualquer um
Desses sujeitos que eu falei para vocês aí, qualquer um deles, seja da administração direta, MUD, qualquer dos entes, município, estado, união, DF, seja da indireta, fases, fundações, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e subsidiárias, ou mesmo os particulares em colaboração com o Estado, qualquer desses sujeitos podem praticar, não é, editar atos administrativos, desde que, como eu disse, relacionados ao exercício da função administrativa, da atividade administrativa do Estado, ok? Então, o ato administrativo é manifestação unilateral da vontade da administração pública, seja quem for que exerça a função administrativa. Isso cai em prova, esse conceito importantíssimo para você começar a compreender atos administrativos. Vamos agora para o segundo ponto, que são os requisitos e elementos do ato administrativo. Presta bem atenção. Menino, isso aqui não cai em prova não. É o verdadeiro apocalipse, tá? Desmorona. É um negócio sério. Você pode ter dúvida num monte de assunto, menos nos elementos ou requisitos de validade do ato administrativo, perfeito? Então presta muita atenção nesse ponto. Rapaz, olha, assim, eu vou te dar uma dica para ti. Sempre que eu falar, cai muito em prova, marca de um jeito diferente no teu material. É uma dica que eu deixo sempre nos meus alunos. Olha, quando eu falar cai muito em prova, você vai lá e faz o quê? Cria uma marcação especial. Pode ser, sei lá, uma cor. Ó, tem gente que gosta de marcar assim, né? Ó, cores bem chamativas, uma parte muito importante. Faz assim, ó. Marca. Quando você vê aquela corzinha bonitinha, já sabe do que se trata, né? Marcou o tema assim, bonitinho. Matéria super importante. Quando você for ver lá o materialzinho, um caderninho bonitinho, viu aquela cor, vixe, isso aqui cai muito em prova. Então fica ligado nisso daí. Perfeito? Ou sei lá, se não for uma cor, se preferir, vai lá, põe uma hashtag. Quando você vê a hashtagzinha do lado lá, já sabe, né, do que se trata. Um asterisco, sei lá, ok? Qualquer signo, símbolozinho, uma cor que você, quando olhar para o seu caderno, saiba, essa matéria eu tenho que dominar. Assim você vai filtrando o seu trabalho para uma revisão, porque revisar é muito importante para concurso público e os alunos vacilam demais nisso, infelizmente. Não percebem a importância da revisão para a fixação na matéria. Viu, entendeu? Ah, já sei, deixa para lá. Aí vacila, porque o que você sabe, se não revisar, você esquece. Eu mesmo, como professor, se eu não estiver revisando, reciclando, eu esqueço algumas coisas, quando eu passo muito tempo sem estar dando aquela aula. Então imagine você que tem um contato mais imediato com a disciplina. Marque isso aí, porque cai muito em prova, beleza? Vamos lá compreender quais são os requisitos ou elementos de validade dos atos administrativos. Olha só, vamos lá. Para você lembrar, mais fácil, faz assim, ó. Quando vê na prova, elementos ou requisitos de validade, lembra assim, com, fi, for, mob. Com, fi, for, mob. Com, fi, for, mob. Com, fi, for, mob, o que é isso, professor? O que é isso, macho velho? Preste bem atenção, ó. Com, de competência, primeiro requisito de validade de um ato. Finalidade, que deverá sempre ser o interesse público. Forma prevista em lei, quando prevista em lei, obviamente, mas tem que ter alguma forma. Motivo, ok? E o objeto. Com, fi, for, mob. Requisitos ou elementos de validade com, fi, for, mob. Com, fi, for, mob. É o quê? Com, fi, for, mob. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
Professor, você acha que a gente é mongol, é doido, é? Não. Eu estou insistindo na repetição, tamanha a importância disso para a sua prova. Então, vou dar uma de chato com você aqui, ficar batendo, porque quando você olhar na questão já sabe, vai lembrar do professor Adeildo, não é? Requisitos ou elementos de validade? Confiformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Isso aí é o beabá. Qualquer estudante que comece a estudar direito administrativo tem que saber disso daí. Mas aqui no curso, agora eu passo com o professor Adeildo, você sabe muito mais do que o simples, o beabá. Vamos verticalizar a matéria agora e compreender melhor cada um dos requisitos ou elementos de validade do ato administrativo. Começando com a competência. Perfeito? Então vem comigo aqui. Vamos lá para a competência. Professor, o que é competência? Competência é a prerrogativa concedida pelo ordenamento jurídico, ok? Competência é o quê? A prerrogativa concedida pelo ordenamento jurídico. A quem? Ao agente público para o exercício da função administrativa. Isso é competência. Eu, Adeildo, não tenho competência para aplicar uma multa de trânsito. Por quê? Porque a lei não me deu a competência para tanto. Então, não sou sujeito competente. Muitas vezes, competência vem na sua prova assim, ó, sujeito competente. Ou sujeito competente, que é o primeiro requisito ou elemento de validade do ato administrativo, competência ou sujeito competente. E o que é isso? Repito, prerrogativa concedida pela ordem jurídica para o exercício da função pública, da função administrativa. Ela possui algumas importantes características que eu vou destacar para vocês. A primeira delas é que a competência possui uma dupla face. Como assim, professor? Olha só. Ela possui uma dupla face. Vem comigo. Ao mesmo tempo que a competência habilita o agente para realizar o ato, ela limita a competência da pessoa. O delegado, ele deve, no caso, presidir o inquérito policial. O delegado de polícia é competência dele, exclusiva. Ele pode extrapolar isso e entrar com ação penal? Não, por quê? Porque ele não tem competência para entrar com ação penal, que é de titularidade do Ministério Público. Aí cabe ao promotor, compreende? Então note bem, ela habilita e limita. Habilita, você pode fazer isto. E ao mesmo tempo, ela diz, você pode fazer isto, com base no princípio da legalidade, não pode fazer aquilo. Habilitou, pode fazer isto. O que a lei diz. O que a lei não diz, não pode. Limita, entendeu? Dupla face. Habilita, pode. Limita, não pode fazer isso daqui. Com base na legalidade, que é o princípio que rege o direito administrativo. Perfeito? Primeira característica da competência. Vem comigo, vamos lá. Vamos lá agora. A competência, jovens, se ela é atribuída por lei, como eu disse para vocês, você não pode renunciar ao que a lei lhe atribui. Portanto, a competência é irrenunciável. Irrenunciável. Você não pode renunciar à competência que a lei lhe deu. Ao mesmo tempo, a competência é imprescritível. O tempo não vai tirar a competência de um agente público. Prescrição é um fenômeno onde o tempo retira algo, não é? Uma pretensão de uma pessoa. A competência não prescreve, só se a lei mudar. A lei tira e bota para outra pessoa, tudo bem. Mas o tempo, passou 10 anos, perdeu? Não. Só a lei pode tratar disso daí. Perfeito? Então ela é irrenunciável, ela é imprescritível e ela é também improrrogável. Olha só. Improrrogável. Como assim, professor? O fato de uma pessoa
não ter exercido sua competência não autoriza que outra pessoa, que outro servidor, que outra agente possa fazer aquilo. Eu sou competente para realizar isto e o câmara vai e realiza no meu lugar. Porque eu não fiz, ele fez. Está valendo? Não está não. Não pode prorrogar para o câmara de jeito nenhum. Perfeito? É minha, a lei me deu, eu posso exercê-la. Perfeito? Então ela é irrenunciável, imprescritível e, nesse último caso, improrrogável. O câmara não pode fazer aquilo que eu é que tenho que fazer. Perfeito? Então, isso é importante. E nem eu posso também transferir completamente para o câmara a minha competência. Ela é intransferível. Presta atenção e registre também aí. Ela é intransferível, claro, por mim, não é? Se a lei quiser alterar a competência, não tem nenhum problema. Isso pode. Eu, servidor, é que não posso transferir a minha competência para outro. Porque a lei me deu tal competência e não ao outro servidor. No entanto, jovem, preste bem atenção. Pode haver modificação. E a modificação de competência ocorre com a delegação ou com a avocação. Delegação ou avocação. Presta bem atenção nesses dois institutos que caem muito em prova. Printa aí sua tela para preencher o seu caderninho em casa. Printa aí, printou? Olha o tempinho aí. Printou? Bom, preste bem atenção. Quando eu falo de avocar, delegar competência, preste bem atenção. Ó. A delegação é a transferência, ok, parcial, ou seja, de parte da competência. É uma modificação. Por essa maneira intransferível, preste bem atenção. Quando eu falo intransferível, eu, servidor, não posso transferir completamente minha competência para outra pessoa, ok? Eu posso, no máximo, dar uma modificada, que é o quê? Eu posso delegar a minha competência para outra pessoa. Toda ela? Não. Parcial. Eu vou ter que limitar os poderes, dizer o que é que pode ser feito, o que não pode, os limites, enfim, estabelecer os parâmetros para a competência, para a delegação da competência. Quando eu falo delegar, lembra? Dar, ok? Delegar, dar parte da competência. E não requer hierarquia. Isso é uma coisa importante, ó. Faz o registro aí comigo. Na delegação, não há hierarquia entre os agentes. Eu posso delegar para servidores de mesma hierarquia, ok? Não é necessário que haja hierarquia. Eu não preciso ser um superior, perfeito? Não há exigência de hierarquia. Ela deve ser parcial. Não há hierarquia. Ela deve ser parcial. Professor, sua letra, você está precisando fazer caligrafia, né? Caligrafia. Rapaz, é porque eu estou me acostumando com o meu pincelzinho aqui, que ele não tem a pontinha fininha, né? Ficou sem um apontador, entendeu? Aí estou me adaptando com o novo pincel do curso aqui, que é um pouco meio quadrado, sabe? Enfim, mas vai dar certo. O importante é que, né, na fala aqui e na escrita um pouco horrorosa, né, digamos assim, você vai conseguir compreender. Então, na delegação, ó, de novo, não há hierarquia, não há hierarquia, não há necessidade. Ela deve ser parcial. Ela deve ser temporária, não pode ser para sempre. Senão é como se eu estivesse renunciando, né? Ok? E muito importante, meus amigos, muito importante, na delegação, ó, existem alguns limites, ok? Existem alguns limites. É comum cair em prova isso daí. Eu não posso delegar tudo. Existem alguns temas que eu não posso delegar. E aí, para você lembrar quais são esses temas na sua prova, pega esse bizu, ó, presta atenção, desmorona em prova, tá bom?
Ó, vamos lá. Delegação, né? Não se delega cenoura. É o que, professor? Não se delega cenoura. Não vai entender não isso daí. Explica melhor. Não é cenoura não, professor? Não tô falando da cenoura, não. Tô falando da cenoura aqui. O que é isso, professor? Ó, vem comigo. Cenoura, o que é isso? Preste bem atenção. Quando eu falo não se delega cenoura, eu quero dizer que, ó, CE não se delega competência exclusiva. Se a lei disse que só o delegado poderá presidir o inquérito policial, só ele pode fazer porque é competência exclusiva. Eu não posso delegar competência exclusiva. Professor, e o que é o NO aqui? Cenoura. A edição de atos normativos. Edição de atos normativos. E o RA, julgamento de recursos administrativos. Tá vendo? Não se delega cenoura. Não se delega cenoura. Não posso delegar competência exclusiva, CE, NO, edição de atos normativos e RA, o julgamento de recursos administrativos. Aí você já mata uma questão que desmorona nas provas de concurso, perfeito? São os limites, os contornos da delegação. Vamos agora para a avocação. Bate o print da tua tela, bate o print direitinho, para a gente ir para a próxima parte. Ó, uma vez que você já bateu o print da sua tela, a gente pode encerrar aqui as anotações e irmos, né, para a avocação. A avocação. Note bem, preste bem neste bizu que vai te ajudar a matar a avocação na prova, acertar em cheio, ó. A avocação tem hierarquia. Lembra assim, ó. A avocação tem hierarquia. Como é, professor? Como assim? A avocação tem hierarquia. Tem hierarquia. Tem hierarquia. Como assim, professor? Tem. Ops. Não é? Vou apagar aqui esse negócio aqui que deu errado aqui. Pronto. A avocação tem hierarquia. Tem hierarquia. Como assim, professor? Me explica melhor essa história de tem hierarquia. T. A avocação deverá ser temporária. A avocação deverá ser excepcional. A avocação deverá ser motivada. Tem que haver uma boa razão de interesse público para avocar. E só pode ocorrer nos casos onde há hierarquia entre os agentes envolvidos. Por isso, vem comigo, olha para cá de novo. A avocação tem hierarquia temporária, excepcional e motivada. Tem hierarquia só se houver hierarquia. Ou seja, se na delegação eu dou, delegar, inclusive para pessoas de mesma hierarquia horizontal, na avocação não. Avocar é ir lá embaixo e puxar para cima. Compreende? Avocar, vai lá, puxa para cima. Tem que ter hierarquia. E exatamente porque é uma exceção à regra da competência, deverá ser o quê? Motivada, justificada, né? Excepcional e temporária. Tem hierarquia. A avocação tem hierarquia. Comigo? Temporária, excepcional, motivada. E deverá ter o quê? Hierarquia. Só a autoridade superior pode avocar da inferior. E aí você já mata essa questão com muita facilidade. Professor, eu nunca imaginei que seria tão fácil aprender direito administrativo. Pois é, gente, vai dar certo. Ok? Assim fechamos a competência. Vamos lá para o segundo elemento, que é a finalidade, que é o mais fácil de todos. Qual é a finalidade de um ato administrativo? Uma multa de trânsito, por exemplo. Ora,
o interesse público, claro. Qualquer ato administrativo deverá obedecer ao interesse público, ok? E lembra, ato administrativo é manifestação unilateral da vontade da administração pública sob o regime de direito público. Eu não falei antes, mas ele é diferente de ato da administração, que é um ato que, por exemplo, uma estatal pode realizar com um particular. Por ser membro da administração indireta, é administração pública, mas não é ato administrativo. Por quê? Porque não tem as prerrogativas do direito público, tá? Então, ato da administração é isso, um ato praticado pela administração que não está sob o regime de direito público. O ato administrativo está sob o regime de direito público, é manifestação unilateral da vontade da administração pública, conforme nós vimos. E todo ato administrativo deverá buscar atender a qual interesse? A qual interesse? O interesse público, que é a finalidade pública. Por isso, todo ato administrativo deverá obedecer à finalidade, que é o interesse público. Caso não obedeça este requisito, ocorrerá o que nós chamamos de desvio de finalidade, desvio de poder ou de finalidade, que é uma das modalidades de abuso de poder. E por ser uma ilegalidade, estará sujeito à nulidade do ato, caso se busque outro interesse que não o interesse público. Perfeito? Por exemplo, se eu vou nomear um servidor público, eu tenho que nomear aquele que foi aprovado em concurso público, se for cargo efetivo, obviamente, em nome do interesse público. Se eu for nomear um parente meu só porque é meu parente, isso não atende ao interesse público, isso é nepotismo, né? Então, parente próximo, primeiro e segundo grau, nepotismo, isso daí. Não atende ao interesse público, portanto, há um desvio de finalidade, um abuso de poder que gera nulidade do ato. Perfeito? Foi aí a finalidade. Vamos lá para a forma. O que é a forma? A forma é o revestimento externo do ato, como ele se manifesta na realidade. O ato administrativo tem que ter alguma forma, porque senão como é que ele vai se materializar? Não é verdade? Se o ato não tem forma, ele inexiste no mundo jurídico. Pode ser a forma escrita, que é o mais comum, o inquérito policial. Tem que ser escrito, não tem? Pois é. Ali é um ato administrativo que está acontecendo, tem que ser escrito. Forma, mas note bem, via de regra, por se tratar de administração pública regida pela legalidade, conforme já havia alertado, a lei normalmente prevê a forma, ok? Mas observe, nem sempre vai ser aquele rigorismo todo, aquele rigor todo, né? Excesso de formalismo, é diferente. Preste bem atenção, na administração pública vigora o princípio da solenidade das formas, ok? Forma solene prevista em lei quando é o caso. Um inquérito tem que ser escrito, fundamentado, etc. Então, forma solene. Mas existem alguns casos em que não será necessária uma forma específica. E aí vigora o formalismo moderado. Por exemplo, o guarda de trânsito, o guarda, ele apita, isso é um ato administrativo. Sinais, pare, não é? Gestos, na blitz, vem, entra, ok? Então, são atos administrativos. Então, há uma solenidade em alguns atos, verdade, quando a lei assim exige. Mas também há o quê? Alguns casos onde esse formalismo é moderado, ele é mitigado, ok? Aceita-se uma certa informalidade em alguns atos. Isso é importante se observar. E note bem, no direito administrativo, a regra é a solenidade das formas, ao contrário do direito privado, onde vigora a liberdade das formas. As partes podem contratar de qualquer modo que não seja proibido por lei. Autonomia da vontade, liberdade. Façam os acordos jurídicos que vocês quiserem no mercado, desde que não vá contra a lei. No direito administrativo, não. Solenidade, por causa da legalidade. Mas a solenidade, ela é mitigada, ela é relativizada com formalismo moderado. Perfeito? Então vamos lá. Essa é a forma. O que é a forma? Revestimento externo do ato. O motivo?
O motivo é a situação de fato ou de direito que dá origem a um ato administrativo. Preste bem atenção. Situação de fato ou de direito que dá origem ao ato administrativo. Olha só. Quando alguém corta o sinal vermelho, a pessoa leva multa do guarda de trânsito que viu a infração gravíssima. Note, qual foi a situação de fato que deu origem à multa, que é um ato administrativo? Cruzar o sinal vermelho foi o fato. E o direito? O CTB veda tal conduta, daí a punição administrativa, multa. A situação de fato foi cruzar o vermelho. E de direito, a lei proíbe isso e pune. Vejam, temos aí o motivo do ato, multa de trânsito. Ok? O motivo é o quê? O fato de cruzar o vermelho e o direito que proíbe isso daí. Perfeito? Vamos lá, continuando. Muito cuidado para não confundir motivo com motivação. A motivação é a justificativa. O motivo tem que estar presente em todos os atos, mas a motivação só quando a lei exige. Ok? Então, a motivação é a justificativa. Por que eu faço isso? Se a lei exigir, será obrigatória. Se a lei não exigir, será facultativa. Só tem um detalhe que é muito cobrado em prova de concurso, tá? Presta atenção, ó. Existe a teoria dos motivos determinantes, que exige o seguinte: se o agente público não for obrigado a motivar o ato e ainda assim ele motivar, deverá haver uma perfeita, relação entre o fato alegado e a justificativa apresentada, ok? Por exemplo, se eu digo que eu vou te transferir daqui para outra repartição, eu, chefe da repartição, transferir para outro lugar, e digo que é por causa do interesse público, deverá ser por causa do interesse público. Se não for, o ato será inválido, ok? Tem que haver a perfeita assimilação entre o que se alega, a justificativa, e o fato. Se não houver, o ato será sujeito à nulidade. Perfeito? Isso é o que diz a teoria dos motivos determinantes. Se você não for obrigado a motivar, não motive. Mas se motivar, deverá haver a perfeita concordância entre o que você está alegando e o fato, que está acontecendo, o ato que você está praticando. Perfeito? Deverá haver essa concordância. É o que diz a teoria dos motivos determinantes. Portanto, ela vincula o administrador às alegações, ok? Aos fundamentos do ato. Perfeito? Então, vamos lá. É importante destacar também que motivo, além de ser diferente de motivação, é diferente de móvel, ok? Olha só, este móvel é o elemento psicológico do agente. Psicológico. Psíquico. Os fatores internos do agente. Ok? É o que ele pensa. É o pensamento, para ficar fácil para ti. Tá certo? Ok, meus amigos? Motivo é o elemento do ato, situação de fato ou de direito. A motivação é a justificativa do ato, apresentada para o ato. E o móvel é o elemento psíquico, a intenção do agente, o que ele está pensando. Então são três coisas diferentes que você não pode confundir e as bancas adoram confundir os alunos na questão misturando os três pontos aí. O que é requisito ao elemento? Apenas o motivo. Móvel não, nem motivação. Perfeito? Fica atento nisso daí. Vamos lá. O objeto é o conteúdo do ato. Eu diria que é o próprio ato. Qual o conteúdo da demissão? A punição. Qual é a punição? A demissão. Qual o conteúdo da multa de trânsito? A multa, a sanção, é pagar, para deixar de ser barbeiro, não é? Isso é o próprio ato, o objeto é o próprio ato, é o conteúdo do ato, é o que ele busca. Obviamente, esse objeto deverá ser o quê? Lícito, de acordo com a lei. Possível e moralmente adequado por conta do princípio da moralidade.
da moralidade, ok? O objeto está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade, que nós chamamos de mérito administrativo. Perfeito? Então, esses são os 5 requisitos ou elementos de validade do ato administrativo. Conf forma ob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. O que é competência? A prerrogativa concedida pelo ordenamento jurídico ao agente público para exercício da função pública. Competência. A forma é o revestimento externo do ato. A finalidade, o interesse público. O motivo, a situação de fato ou de direito que dá origem ao ato administrativo. E o objeto é o próprio conteúdo. Lembra dessas palavras-chave. Competência, prerrogativa concedida pelo ordenamento jurídico. Forma, revestimento externo do ato, como ele se manifesta na realidade. Finalidade, o interesse público. Motivo, situação de fato ou de direito. E o objeto, conteúdo do ato. Se você lembrar dessas palavrinhas, você vai acertar a sua questão. Perfeito? Vamos lá. Ó, não confundir, e isso é super importante, as bancas adoram, requisitos ou elementos com atributos. Atributos do ato administrativo. Atributo é uma coisa. Requisitos ou elementos, outra coisa. Requisitos ou elementos, requisitos ou elementos, você lembra, não é? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. E atributos, professor? Quais são os atributos do ato administrativo? Olha aqui, ó, como é fácil lembrar. Atributos do ato administrativo, nós temos aqui uma variedade na doutrina, mas eu escolhi a doutrina da Di Pietro, que cai muito em prova, é a que eu mais vi. E a Di Pietro diz que os atributos do ato administrativo são 4. Que você vai lembrar assim, ó. Parte. É o quê, professor? Parte, é isso mesmo. Ok? Parte. Comigo aqui, ó. Parte, professor? É, parte. Lembra a gatinha da escola? Ou se você é mulher, aquela inimiga chata. Pois é, ó. A paticinha, né? Como diz aqui no meu Ceará. Parte. Quais são os atributos do ato administrativo? Parte. Ok? Parte. E aí nós temos aqui P de presunção de legitimidade, legalidade. A banca pode cobrar tanto legitimidade como legalidade e veracidade. Ok? Autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade, chamado por Renato Alessi de poder extroverso. Perfeito? Então, olha só. Requisitos ou elementos, conf forma ob. Atributos, parte. Requisitos ou elementos, conf forma ob. Atributos, parte. Requisitos ou elementos, conf forma ob. Atributos, parte. Professor, já entendi. Pois é, pois não esquece. Tá? Não esquece porque cai muito em prova. Vamos lá. Presunção de legitimidade e legalidade é a presunção de que o ato está em conformidade com o direito. Que o ato está em conformidade com a lei. Presunção de legalidade, legitimidade, é a presunção de que o ato foi feito de acordo com a lei, com o direito. Conformidade com o direito. Tá tudo bonitinho. Ok? Tudo bonitinho. Foi feito como a lei manda? Show de bola, não tem problema nenhum. Tá massa. Foi feito como a lei manda? Show de bola. Tá em conformidade com o direito? Ave Maria, o negócio tá sério aí, Gui, pra eu pegar essa caneta. Bora. Tá com mau contato. Professor, eu acho que o problema é quem tá manuseando, né? É não, gente. Vamos lá.
em conformidade com o direito. Legitimidade e legalidade. Está de acordo com a lei, é o que se presume, tá? Por quê? Essa presunção não é absoluta, é importante você ter em mente isso. A presunção de legitimidade e veracidade é uma presunção relativa, cai muito em prova. Ou seja, até que se prove o contrário, o ato está valendo, está produzindo todos os seus efeitos. Se for provado o contrário, aí lasca, ok? Aí eu posso anular o ato. Só para dar um exemplo para vocês. Certa feita, o meu padrasto saiu no meu carro. E aí foram 2 dias seguidos. O que aconteceu? Um mês depois, chegaram lá em casa 2 presentes, 2 brindes para mim aqui, tá? A AMC de Fortaleza. Olha, 2 multas, dizendo que eu havia estacionado em lugar proibido. Aí eu olhei lá o dia, olhei lá a hora e o lugar e não estive ali. Mas eu me lembrei, meu padrasto. Aí, Pedro, e aí Pedro? É o nome dele, não é? Que é isso aqui, Pedro? Aí, sei não, nem eu. A multa chegou. Aqui, ó, foi tu? Fui eu. Eu estacionei em tal lugar, tal local. Aí, pois é, cara, era proibido lá, né? Ele disse, não, era não. O macho tá aqui, ó. Proibido a multa, dizendo aqui, ó, estacionar em lugar proibido. Aí ele disse, não. Aí eu, mas tá aqui, Pedro. Aí ele disse, não. Tudo bem. Vai lá, bate as fotos do lugar e me manda. Foi o que ele fez. Bateu. E não tinha nenhuma placa, nada, nenhuma faixa, nada marcando que lá era proibido de estacionar. Portanto, se não tinha nenhuma placa, nenhuma sinalização, eu posso fazer. Eu posso o quê? Estacionar. Recorri. O que eu aleguei? Eu aleguei o quê? Não é? Isso daqui, gente. A presunção relativa do ato. Eu aleguei nulidade da multa de trânsito. Por quê? Note bem. O carro estava lá? Estava. Então é verdade que o carro estava lá? É verdade. Mas é verdade que lá era proibido estacionar? Não, não é verdade. Por quê? Porque não tinha nenhuma sinalização proibindo o estacionamento e, portanto, a multa é ilegal. Eu ataquei a presunção de legalidade do ato, de legitimidade da multa de trânsito. Compreende? Presunção é relativa, não é absoluta, cai muito em prova. A gente pode questionar esses atos administrativos, tá certo? Eu presumo que o agente agiu de acordo com a lei, mas posso provar o contrário. Inversão do ônus da prova. Eu tenho que provar, tá bom? Então é importante ficar ligado nisso daí. Então, se a presunção de veracidade, legitimidade é a presunção de que o ato está de acordo com o direito, com a lei, a de veracidade é que o ato está de acordo com a realidade. Ok? Que eu também posso atacar essa presunção, obviamente. Realidade. Eita, professor, a caligrafiazinha cairia muito bem para o senhor. Vai dar certo, pessoal, vai dar certo. O que importa é o conteúdo, né? Tipo conversa de quem é feio, né? Argumento bom do pessoal aí, rapaz, não importa a beleza não, o que importa é o conteúdo. Parece que quem é, cada um atua como pode, né? Enfim, vamos lá. Quem é inteligente valoriza a inteligência. Quem é bonita, a beleza. Quem é forte, a força e por aí vai. Vamos lá. Então, olha só. Presunção de legitimidade e veracidade. Está fechado. O ato é praticado, produz seus efeitos até que seja questionado. Autoexecutoriedade. Printa a tela aí, printa, que eu vou incrementar aqui nossas informações. Printou? Beleza? Vamos lá. Autoexecutoriedade. Lembra assim. A autoexecutoriedade quer dizer que o ato vai ser praticado independentemente do poder judiciário, independentemente de ordem judicial. Isso é autoexecutoriedade. Independe de ordem judicial. O próprio agente pode executar a medida sem ordem judicial. Por exemplo, um policial que prende um indivíduo em flagrante delito. A Constituição autoriza o policial prender a pessoa imediatamente sem ordem judicial. É uma exceção à exigência de ordem judicial.
A medida, então, é o quê? Autoexecutável. Auto, eu, agente público, executo a medida. Autoexecutoriedade. Quer dizer isso daí, tá certo? Autoexecutoriedade. Eu, agente público, executo diretamente, sem necessidade de pedir ao juiz. Um outro exemplo também na Constituição, nós temos lá no artigo 5º, inciso 24, salvo engano, ou 25, a requisição administrativa. Um policial perseguindo um meliante, ele pode pegar algum bem, não é? Uma moto, um carro, imediatamente executar a medida, requisitar, e depois, se houver dano, a administração vai indenizar a pessoa posteriormente. A requisição é uma forma também de ato autoexecutável. Só preste atenção. De acordo com a doutrina majoritária, nem todo ato possui autoexecutoriedade. Na sua prova você marca PAT, autoexecutoriedade, está lá no meio. Mas nem todo ato é autoexecutável, só aqueles que a lei diz que serão. Como os dois exemplos que eu te dei agora, a Constituição autoriza. Se a lei não disser, não vai ser o caso. Por exemplo, uma multa não é autoexecutável. Você pode questioná-la. Só depois é que vai ser eventualmente executada, tá vendo? Nem todo ato é autoexecutável. Eu diria mais, questão de concurso. Dos 4 atributos, PAT, aqueles que são essenciais aos atos em geral mesmo, todos, é a presunção de legitimidade e veracidade, ok? E a tipicidade. Esses dois aqui. Já os atos, ou melhor, a autoexecutoriedade e a imperatividade, só quando há previsão legal, tá certo? A tipicidade é bem interessante porque é bem simples, previsão na lei, é isso. Tipicidade é previsão legal do ato. Típico, está previsto na lei. O ato tem que estar previsto na lei. Tipicidade, bem simples. A imperatividade, lembra assim, ó. Imperatividade. Imperatividade é o quê, ó? Imposição. Imperatividade, imposição. Imposição da vontade da administração pública. Imperatividade, ó. Imposição, ok? Imperatividade, independe da vontade do particular. Macho, o particular vai ter que acatar o ato. De novo, na prisão em flagrante. Já pensou o policial, ó, por favor, seu meliante, dirija-se comigo à delegacia, é assim, é? É nada, macho, bora e pronto, entende? Imposição, independe da vontade do particular, vai e pronto, ok? Imposição, imperatividade, independe da vontade do particular. Assim, nós fechamos os nossos atributos, e aí, quero que você fixe bem as coisas. Ó, presunção de legitimidade e veracidade e, do mesmo modo, a tipicidade, esses dois aqui, ó, estão em todos os atos. A autoexecutoriedade e a imperatividade, ó, não, de jeito nenhum. Não estará em todos os atos. No entanto, na sua prova você sabe, PAT são os requisitos ou elementos, é isso? Nada disso. São os atributos, tá vendo? A banca quer fazer isso contigo, te confundir. E aí, para fechar a conta, lembra, vamos lá, presta bem atenção, printa aí a tela, printou? Salvou aí já? De novo, para fechar a conta, você nunca errar uma questão sobre isso, que desmorona nas provas de concurso. Lembra que, ó, requisitos ou elementos são quais? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto.
requisitos ou elementos com FI for MOB. E aí você vai prestar bem atenção no fato de que os atributos, quais são os atributos? Quais são os atributos? Os atributos são PAT. Ok, ó. Atributos, PAT. Requisitos ou elementos com FI for MOB. Printa aí e, pelo amor de Deus, Buda, Cristo, Alá, Tupã, God, não sei no que tu acredita. Não é essa questão mais, tá? Requisitos ou elementos de validade com FI for MOB. Atributos, PAT. A banca quer te confundir. Quer ver? Vamos lá para as questões agora, para você ver como cai na prova isso daí. Primeira questão. A respeito dos elementos do ato administrativo, ó, já direcionou. A respeito de quê? Dos elementos. Já sabe, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. É correta a correlação entre elemento e a definição do elemento. Vamos lá. Competência, prerrogativa concedida pela ordem jurídica, não é? Finalidade, interesse público. Forma, revestimento externo do ato. Motivo, situação de fato ou de direito. Objeto, conteúdo. Vamos lá. A. Sujeito competente. Sujeito competente, vamos lá. É o cidadão que se sujeita ao ato? Claro que não. Não é o cidadão que se sujeita ao ato, de modo algum. É o sujeito, o agente público que pratica o ato, na verdade. Motivo. É o resultado final que se busca atingir? Claro que não. Isso não é motivo, isso é a finalidade, que é o interesse público, sempre. Objeto, que é o conteúdo do ato, isto é, a decisão contida no ato administrativo. Perfeito, isso mesmo. O objeto é o conteúdo do ato. Chegamos ao nosso item. Lembra, objeto é o conteúdo. Objeto é o conteúdo do ato. Conteúdo. A decisão contida no ato. É o próprio ato, na verdade. Efeito. Não, efeito não é elemento requisito do ato. Forma. Forma é, mas veja qual é o erro. Ó. Efeito não é. Forma é. Mas a forma é o fato que autoriza? Não. Na verdade, é o motivo. É o motivo e não a forma. Por isso, nossa primeira questão é o item C. O objeto é o conteúdo, isto é, a decisão contida no ato administrativo. E aí você já acertou a primeira questão, vamos lá para a próxima. São imprescindíveis ao ato administrativo. Olha a sutileza da palavra, imprescindível. Olha, para você passar no concurso público é imprescindível que você estude antes do edital sair, não é? Porque o grau de concorrência e competitividade hoje está elevadíssimo. É imprescindível que você comece bem antes, porque se começar bem pertinho já não dá mais, não é? Imprescindível é condição sem a qual não vai dar certo. Condição sem a qual não dá. Vamos lá. São imprescindíveis ao ato. Dentre os seus elementos, conf, for, mob e atributos. Nós sabemos já que todo ato tem que ter os seus 5 elementos, não é? Para ter validade, tem que ter os 5. Por exemplo, a multa de trânsito. O agente de trânsito, sujeito competente. Finalidade, interesse público, segurança viária, não é? Forma, escrita, a multa, ok. Motivo, a infração de trânsito, né? Motivo, situação de fato ou de direito, lembra? Cruzar o sinal vermelho. E o objeto é o conteúdo, a própria multa. A punição ao agente infrator das normas de trânsito. Perfeito? Tem que ter os 5. E os atributos? Tem que ter 2 pelo menos, né? Presunção de legitimidade, veracidade e tipicidade, não é? Já a alta executoriedade e a imperatividade só quando houver previsão legal. Então, alta executoriedade e imperatividade não são essenciais a todo ato. Vamos lá então para a questão.
não são imprescindíveis para usar o termo da questão, beleza? Sujeito e autoexecutoriedade são? Nós vimos que não. Qual o erro? A autoexecutoriedade não é imprescindível ao ato. Tem alguns atos que não são autoexecutáveis, como a multa de trânsito que eu falei para vocês há pouco. Então, o que tiver autoexecutoriedade já vai tirando, né? Ó. Foi? Não é isso? E aí sobraram 3. Motivação e presunção. Presunção realmente é imprescindível, mas nem todo ato exige motivação, como eu falei para vocês. D. Presunção de veracidade de forma solene. Nem todo ato será solene. Princípio do formalismo moderado, eu falei para vocês. Sobrou então para a gente qual item? Item E. Objeto, claro, não é? Elemento do ato, imprescindível. E presunção de veracidade, atributo do ato, imprescindível. Portanto, item E. Próxima. No âmbito do direito administrativo, segundo a doutrina majoritária, a autoexecutoriedade dos atos é caracterizada pela possibilidade de administração. Aí, meu amigo, é fácil demais. Você está pronto para fechar essa questão fácil. Caracterizada pelo quê? Pela independência da decisão judicial. Vamos lá, só caçar isso. Ó, anular seus próprios atos, isso aí é autotutela e não autoexecutoriedade. Ok? Com derivados de vícios que os tornam ilegais. E sem necessidade de controle judicial, não é o caso. É autotutela, na verdade, não autoexecutoriedade. B. Assegurar a veracidade dos fatos. Isso aqui é presunção de veracidade, né, gente? Indicados em suas certidões, seu atestado, suas declarações, o que afasta o controle judicial, também não, completamente errado. Isso aqui é a presunção de veracidade, não autoexecutoriedade. C. Impor aos administrados a terceiros, independentemente da sua concordância. Lembra? Impor, independente. É o quê? Imperatividade, não autoexecutoriedade. D. Executar suas decisões por meios coercitivos próprios, sem necessidade de interferência do Poder Judiciário. Achamos o nosso item. Item D. De jeans, como diz o Matuto, né? Ok? D de dado. Pronto, tá aí, olha como é fácil matar a questão. Perfeito? O erro do item E tá aqui, ó. Isso não afasta o controle judicial posterior. Está sim sujeito ao controle para combater eventuais abusos. Perfeito? Vamos lá, continuando. A administração pública pode produzir, ó, presta atenção, entregou a questão. Produzir unilateralmente atos. Que atos são esses? Que manifestam a vontade unilateral da vontade da administração pública. Hein? Vamos lá. Não é? Atos administrativos que vinculam os particulares. No entanto, tal vinculação não é absoluta, devendo o particular, para eximir-se de seus efeitos e anular o ato, comprovar, em juízo ou perante a própria administração, o defeito do ato administrativo contra o qual se insurge, por caber-lhes o ônus da prova. Vixe, ó, presta atenção, ó, né? Devendo o particular, para tirar o efeito ou anular, comprovar que ele não é de acordo com a lei ou não é de acordo com a verdade. Perante a administração, um recurso. Lembra da multa? Não é? Ou mesmo, né, eventualmente, se for o caso, perante o juiz. Né? Em juízo. Portanto, estamos falando aqui da presunção de legalidade. Essa descrição refere-se ao atributo do ato, denominado presunção de legalidade. Ou seja, produz efeitos de imediato até que você vá lá e prove o contrário, presunção relativa. Tá certo? E lembra, autoexecutoriedade, eu executo por conta própria, ok? A questão não falou sobre isso, ok? E não falou aqui,
né, a imposição independentemente da vontade do administrador, ou do particular, perdão, então também não poderia ser a imperatividade, tá certo? Presunção de legalidade. Isso aqui vincula o particular até que se prove o contrário. É isso. Ou em juízo, ou administrativamente, com recurso, por exemplo. C. Próxima. Caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças anteriormente, o ato administrativo em questão revelará vício. Gente, eu vou transferir um agente público, um servidor, porque brigou comigo, ou por alguma razão pública. Por alguma razão pública. Se eu tiver raivinha do meu inimigo na repartição, posso só por isso transferir ele? Claro que não. O que é que ocorre se eu fizer isso? Desvio de finalidade. Só que só está aqui, ó, desvio de finalidade. Né? Caso a autoridade, como forma de punição, determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças, o ato terá um vício de finalidade. Porque eu só posso transferir de ofício, remover de ofício, se for aqui, obviamente, no interesse da administração pública e não por causa de rixas particulares com o outro servidor. Por isso é de finalidade, ok? Há um vício de finalidade. Sendo inviável a convalidação. Para você saber, convalidação é salvar o ato. Um complemento aqui, tá? Ó. Lembra assim, ó. Olha um bizu bom para ti. Foco se convalida. Ou seja, convalidar é o quê? Salvar o ato. O foco se convalida. O fim, não. Como assim, professor? Foco, preste bem atenção. Foco. Forma, opa, o negócio ficou ruim aqui. Acabei foi vacilando aqui. Ok? O foco se convalida. Vícios na forma, ok? Ou na competência, se não for exclusiva, podem ser ajeitados. Podem ser o quê? Convalidados. Beleza? Podem ser convalidados. Vício na forma, ok? E aqui na competência podem ser convalidados. Na competência, desde que não seja competência exclusiva. E na forma, desde que não seja uma forma exigida previamente em lei também, é importante observar. Se a lei disser aquela forma, tem que ser aquela forma e pronto. Beleza? Não tem como mudar isso não. O foco se convalida. O fim não. O fim é objeto, finalidade e no motivo, ok? Aqui, filho, não pode de jeito nenhum ser salvo o ato, não pode convalidar. O fim não. Por isso, ó, o item D falou para ti, na finalidade, sendo inviável a convalidação Ó, lembra, o fim não se convalida. Finalidade, motivo, objeto não se convalida. Não se convalida. Foco e competência eventualmente podem ser convalidados. Perfeito? Próxima. Assinalar a opção que indica atributo. Opa, olha, presta atenção. Atributo. Atributo conforme o qual o ato administrativo deve corresponder a uma figura definida previamente pela lei. Olha, mano, fácil demais. Previsto em lei, gente, qual é o atributo? Tipicidade, claro. Tipicidade, definido previamente pela lei. Tipicidade. Próxima. Ao fazer uso de sua supremacia na relação com os administrados, para impor-lhes determinada forma de agir, o poder público atua com base na autoexecutoriedade? Claro que não. É imperatividade, na verdade. Imposição, imperatividade. Lembra, autoexecutoriedade
Precisa do juiz? Não, não precisa. Dispensa ordem judicial. Está errada. Impor-lhes. Aqui é imperatividade. Próxima. Considere as seguintes afirmações acerca dos atributos. Atributos. Pati. Vamos lá. 1. É o atributo pelo qual o ato produz efeitos imediatamente até que eventualmente, produz efeitos imediatamente até que eventualmente seja decretada sua invalidade. Presunção de legalidade ou legitimidade. 2. É o atributo pelo qual os atos se impõem a terceiros, independentemente da concordância, imposição, independentemente, imperatividade. Presunção, imperatividade. E o o 3 é o atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria administração, sem necessidade do judiciário, que é isso aqui, auto-executoriedade. Então, nós temos o quê? Presunção de legitimidade, tá aqui o item E, sim, imperatividade, sim, e auto-executoriedade, não é? Perfeito, ó. Assinada alternativa que associa corretamente a afirmação ao atributo. Item E. Primeiro, presunção. 2, imperatividade. 3, auto-executoriedade. Simbora. Chupa, CESP, FCC e companhia. Vamos fechar direito administrativo. Toda manifestação unilateral, olha aí, ó, da vontade da administração pública, o que é isso, gente? Ato administrativo, já entregou a questão aqui, não foi? Que, agindo na qualidade, não é, de administração, claro, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar direitos ou impor obrigação ao administrado ou à própria administração, né? Corresponde à definição de ato administrativo, claro. Aqui, já entregou a questão. Fácil. Acerca dos atos e contratos. Caso não haja obrigação legal de motivação de determinado ato administrativo, a administração não se vincula aos motivos que forem apresentados. Gente, caso não haja obrigação, ele não precisa, não é? Beleza. Mas se motivar, vai estar vinculado. A administração não se vincula aos motivos apresentados? Claro que se vincula. Errada. Teoria dos motivos determinantes. Se motivar, deve haver a perfeita concordância entre o que foi alegado e o fato. Errada a questão. No tocante à forma, olha só, a forma que é um requisito do ato. É correto afirmar que forma A é sinônimo de formalidade? Claro que não. É o mesmo que finalidade? Óbvio que não, é outro requisito. Não é necessária a validade do ato? É sim. Todo ato tem que ter alguma forma, por mais que seja informalidade, um gesto, um sinal, ou não solene, mas tem que ter alguma forma, porque se não tiver forma, como ele vai se manifestar no ato? Lembra, a forma é o revestimento externo do ato. Se não tiver, ocorre o quê? O item D. A sua inexistência leva à inexistência do próprio ato. A multa escrita. Se não tiver multa escrita, nem existe o próprio ato. Tem que ser assim. Ok? É o revestimento externo do ato, a forma. Ok? Se não tiver esse revestimento, não há o próprio ato. Mesmo que seja um ato informal ou alguma coisa, mas tem que haver a manifestação externa do ato para que haja o próprio ato. Perfeito? Então, item D de dado. Por fim, o motivo do ato. Nossa última questão. O motivo, situação de fato ou de direito que dá origem ao ato. O motivo do ato. A. Pode estar ou não previsto em lei? Sim, isso mesmo. Pode estar ou não previsto em lei. Se previsto em lei, é vinculado. Se não previsto na lei, discricionário. Sujeito à escolha do administrador, nos limites, obviamente. Qual o erro do B? Trata de representação psicológica? Não, isso aqui é o móvel e não o motivo. C. Não é considerado um dos seus requisitos? É considerado sim. D. É sinônimo de móvel? Não, móvel é a intenção do agente, o elemento psicológico.
a vontade interna do agente. É sinônimo de motivação? Claro que não. Nós vimos que motivação é o quê? A justificativa do ato. Por isso, o item correto é o item A, de aprovação. Item A, de até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos, tudo de bom, bons estudos, arrocha o nó aí, puxa o fole, como a gente diz por aqui, ou seja, foco, determinação, força, né? Sempre digo para meus alunos, né? Para estudar concurso público precisa de quê? Foco, força, fé e café para acordar. Um abraço, galera, e até a próxima videoaula aqui no curso Agora Eu Passo, porque agora é você que vai passar. Tchau, tchau, valeu!